esses ossos poderão viver. Aleluia. E Ezequiel disse: Senhor, tu sabes. Ezequiel não foi e disse: eu posso. Mas Ezequiel, o Senhor, tu sabes. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que eram muitos ossos, era um exército de grande numeração de homens que ali tinha morrido. Mas Deus, irmãos, mostra o impossível para que nós sabemos que há um Deus que nós servimos. Porque o nosso Deus é fiel, aleluia. Como Ezequiel estava ali, passando no meio daquele vale cheio de ossos secos, e ali a palavra diz que Deus mandou Ezequiel profetizar. Aleluia. E Ezequiel não os profetizou. Para você ver, né? E a Bíblia fala que naquele momento, quando Ezequiel começou a profetizar, a palavra do Senhor disse que ali muitos ossos foram se ajuntando. Aleluia. Foram criando carne, nervos, e foram a numerase de muitos homens, e foi se ajuntando cada osso em seu osso. A palavra diz que criou um ruído daquele meio, daquele vale, que foi muito grande ali naquele momento. Mas o Senhor estava ali com Ezequiel. Ali o Senhor estava falando com Ezequiel. E naquele momento a Bíblia diz que ali, quando foi juntando cada osso em seu osso, a Bíblia diz que ali, quando formou aquele exército, a Bíblia diz que Deus falou: agora profetiza o fogo de vida. Aleluia. Quem somos nós, irmão? Mas nosso Deus, Ele tira a vida e dá vida. Aleluia. Eu não sei muitas vezes o vale que você tem andado. Às vezes você tem passado em vales tão difíceis, mas o Senhor tem segurado nas tuas mãos, tem te dado vitória no meio do vale, tem cuidado de você. Às vezes nas lutas, na peleja, o Senhor nunca deixa nós sozinhos, porque o Senhor é fiel. Aleluia. Deus está sempre presente na vida daquele que serve a Ele. E a Bíblia diz, irmãos, que ali criou um exército. Aquele exército que tinha morrido voltou a ter a vida novamente. Irmãos, o nosso Deus é fiel. Há muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. Deus fala com nós de um jeito, às vezes nós fazemos de outro. Mas nesta noite eu quero dizer para os irmãos aqui, está presente, que o vale, nós passamos pelo vale dando glória a Deus. Nós passamos pelo vale sentindo o poder de Deus na nossa vida. Aleluia, sentindo a unção santo. Às vezes, quantas vezes você tem orado no meio do vale, você tem clamado, você tem buscado a Deus na dificuldade, está presente dando vitória. Tem momento da sua vida que você só vai chorar no meio do vale. Aleluia. Porque o vale não é fácil, irmãos. A gente passar no meio de um vale, irmão Leí, não é fácil. O vale sempre, ele traz problema em nossas vidas, dificuldade. Muitas vezes nós ficamos atados, sem saber o que nós poderemos fazer. Mas o nosso Deus está pelejando por nós. O nosso Deus, aleluia, está pelejando por nós no meio do vale. Meus amados irmãos, nesta noite, Ezequiel profetizou, aleluia, e ali Deus entregou uma grande vitória, que aquele exército voltou a guerrear novamente. Eu creio que aquele exército tinha morrido, mas quando o Senhor quer, irmão, Deus ressuscita o morto. Não tem nada neste mundo para que o Senhor não faça milagre. Às vezes você está com problema e está difícil, você olha para um lado, mas se você orar, se você clamar a Deus, Deus vai te dar vitória no meio do vale. Deus vai quebrar as correntes muitas vezes que tem pedido você, às vezes, alcançar algo, porque está tendo difícil, meu irmão. Minha irmã, às vezes tem coisas em nossas vidas que nós ficamos pensativos. Aleluia. Nós às vezes olhamos para o lado e às vezes nós preocupamos com tanta dificuldade. Mas se nós clamar o nosso Deus, buscar a face dele, aleluia, tenha certeza na vitória, porque
porque aqui nesta noite eu creio que o Senhor está derramando as bênçãos, o Senhor está derramando aqui no nosso meio a unção, aleluia, do Espírito Santo sobre as nossas vidas, no meio do vale. Oh meu Deus, continua te abençoando, porque a palavra diz, irmãos, o livro do Salmo 121, elevai os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro. A palavra de Deus fala que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É por isso, irmãos, que nós, a momento da nossa vida, que nós temos que orar e olhar para o céu e pedir ao Senhor que entra com providência na nossa casa, a nossa família, no nosso lar. Muitas vezes vi as pelejas, as lutas, mas o Senhor está presente, o Senhor está nos entregando a vitória, aleluia, porque os sinais que nós estamos vivendo no final dos tempos, meus irmãos, os sinais estão aí, a volta de Jesus está, a qualquer momento o Senhor pode voltar, para arrebatar a tua igreja, para levar nós para morar no céu com Cristo, aleluia. Por isso que nós temos que orar, nós temos que clamar ao Senhor, temos certeza na vitória, temos certeza na bênção de Deus na nossa vida, porque no meio do vale, irmãos, muitas vezes a gente fica um pouco abatido, mas é quando nós vemos um Deus tão grande que nós servimos, que está pelejando por nós, está nos entregando a vitória, nós se alegramos, meus irmãos, nós sentimos ali a presença de Deus, nós sentimos força para orar, sentimos força para buscar a presença de Deus. E nesta noite, irmãos, eu creio que o nosso Deus está aqui presente para nos entregar a vitória, para nos entregar a bênção, aleluia. Muitas vezes eu vi aqui irmã enjoelhada orando, às vezes triste, angustiada, mas eu quero dizer para você, não se entristece, busca o Senhor, aleluia, labastur, decanta labasturianda lá, e Deus vai te dar vitória no meio deste vale. Esse vale não tem sido fácil, minha irmã, mas Deus tem a bênção para te entregar. É só continuar orando, é só continuar clamando ao Senhor, e tenha certeza na vitória, porque Deus te chamou, aleluia, dentro da tua casa, aleluia, para ser coluna de oração, mulher que ora, que busca a Deus. Eu creio, meu irmão, que bênçãos vão chegar, porque o nosso Deus é fiel, aleluia. Muitas vezes, irmãos, nós ficamos preocupados com as coisas dessa vida, aleluia, preocupamos, mas nosso Deus é fiel, irmãos. O nosso Deus é um Deus de poder, e a Bíblia fala que como foi no tempo de Noé, também será agora na vida do filho do homem. Se casava, dava em casamento, né? Tinha tantas coisas, mas até o dia que Noé entrou na arca. Oh, aleluia, nós sabemos, irmãos, que quando Jesus vem arrebatar a igreja, essa terra vai virar uma terra de escuridão, uma terra de tristeza, e nós temos que estar com a nossa alma preparada, aleluia, para um dia morar no céu. Meus amados, que coisa maravilhosa é morar numa cidade que tem ouro, cristal, as ruas de ouro, que ali a gente não vai mais morrer, só vai morrer nesta vida e viver uma vida eterna com Cristo. Nós sabemos, né, irmão, que muitas vezes nós estamos, às vezes preocupamos, mas quando nós vamos morar no céu, que coisa maravilhosa, irmãos. Ali naquela cidade só tinha ouro, só ouro, cristal, as ruas de ouro, e ali você não vai mais precisar te preocupar com doença, irmão Manuel, porque você vai ter saúde. Aleluia, Deus vai te dar saúde, aleluia. Ali nós vamos viver como anjos. Que coisa maravilhosa, irmão. Nós sabemos que o nosso Deus é fiel, por isso que muitas vezes os homens de Deus e busca o Senhor, que ora, aleluia, sempre busca o Senhor e tem a fé, porque o nosso Deus é fiel, irmãos, para nos dar vitória. Lê mais um versículo na palavra de Deus nesta noite, aleluia, porque o nosso Deus, irmãos, é um Deus fiel. No livro de Jeremias, mais um versículo da palavra de Deus nesta noite, e Jeremias diz assim, aleluia, Jesus, 33:3, aleluia, Jesus, que a palavra do Senhor diz assim, 33:3, que a palavra diz assim, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes
e firme que não sabe. Clama, meus irmãos, clama a Deus, creia na vitória de Deus na tua vida, creia na bênção, creia que Deus vai te dar grandes coisas. Deus vai abençoar a tua vida, vai abençoar a tua vida espiritual, tua vida material, tua vida conjugal, porque o nosso Deus, irmãos, é fiel. Quando Jeremias clamava, né? Aleluia! A palavra de Deus diz que Jeremias clamava: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que não viram, que não sabes. Irmãos, e muitas vezes, quando nós clamamos a Deus em algo, nós preocupamos, nós ficamos um pouco, aleluia, preocupados, mas ali nós clamamos o Deus vivo. Clama a mim, eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei as coisas grandes e firme que não sabe. Isso é que é coisa maravilhosa. Isso é Deus de coisas grandes, irmão. Deus manda nós clamar, Deus manda nós orar, e tenha certeza, o que tiver pedindo na tua vida, trazendo uma tristeza, uma angústia, quem sabe Deus hoje está agindo na tua casa, está agindo na tua família. Tenha certeza na vitória. Por isso que nós estamos aqui nesta noite, se alegrando com os irmãos, sentimos a presença de Deus, aleluia, porque, irmãos, Deus é fiel, irmãos. Nós podemos a cada dia se alegrar com o nosso Deus, aleluia, e nós sabemos que Ele é maravilhoso, aleluia. Muitas vezes, irmão, nós ficamos preocupados, aleluia, nós preocupamos a nossa casa, nós preocupamos ali no trabalho, aonde nós vivemos, mas quando nós ali, amados irmãos, trabamos os nossos joelhos ali e oramos a Deus, ali falando com Deus, Deus, Ele nos entrega a vitória. Glória a Deus, Deus, aleluia. Porque Deus é fiel, irmãos. Deus é um Deus maravilhoso. E mais uma palavra nesta noite. O livro de Salmos, que é onde o Senhor fala conosco nessa noite. A palavra de Deus diz assim, nos Salmos, capítulo 1, versículo 1, que a palavra diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Que palavra maravilhosa, aleluia. Bem-aventurado o varão, a varoa, que não ouve o conselho do ímpio, né? Aleluia. Mas ouve sim o conselho do servo de Deus. Nós servo de Deus, sabemos dar. Ou ali nós vamos para a palavra de Deus ali, pedir uma palavra, e Deus vai falar conosco. Porque nós somos o povo chamado por Deus, né, Manete? Nós somos um povo chamado, aleluia. Aonde nós formos, o Espírito Santo de Deus está na nossa vida, cuidando de nós, aleluia. Nós sabemos, irmãos, que é bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios e nem assenta na roda dos escarnecedores. Porque nós conhecemos a palavra, irmãos. E quem conhece a palavra de Deus tem que afastar da presença do mal. Porque nós sabemos que a presença do mal só vai trazer tristeza na nossa vida, só vai trazer angústia. Mas se nós estiver buscando o Senhor em oração, se nós estiver clamando a Deus, tenha certeza na vitória. Deus sempre está com as mãos estendidas sobre a igreja dele aqui na terra. Esse culto nesta noite aqui, eu creio que Deus falou conosco nesta noite, fortemente e através da palavra dele. Porque o nosso Deus, irmãos, ele é maravilhoso. E muitas vezes nós ficamos preocupados, no que eu acabei de falar, mas o nosso Deus é fiel, irmãos. Aleluia. Porque a palavra dele diz assim, aleluia. Muitas vezes nós ficamos, às vezes, perdidos com tantas coisas nesta vida, mas a palavra de Deus, ela nos corrige, mas é para que nós viver bem, é para que nós vivemos uma vida na presença do Senhor, aleluia. Nesta noite, quem sabe você saiu da sua casa preocupado, você saiu dali angustiado, mas nesta noite Deus está falando conosco, mais uma vez, na palavra dele, dizendo assim, o livro de Salmos 125, a palavra do Senhor diz assim: mas os que confiam no Senhor
serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Glória a Deus. Porque a palavra está falando conosco nessa noite, né? Mas aqueles que confiam no Senhor serão Sião que não se abala, mas permanece para sempre, né? O monte não se abala, o monte continua ali firme naquele lugar. Assim é o crente. Vem as provas, vem as batalhas, mas você está firme, você está ali orando, você está buscando a Deus, tendo a certeza na vitória, porque o nosso Deus, irmãos, é um Deus fiel. Por isso que nós estamos aqui nesta noite, nesse culto tão maravilhoso, que eu estava ali a sentir a presença de Deus na minha vida, aleluia. Eu senti a força, aleluia, do Espírito Santo. Oh, alabastu de canta, alabasturianta. Deus está presente aqui nesta noite, meus amados irmãos. Que coisa maravilhosa, aleluia. É a gente sentir a presença de Deus. É maravilhoso demais, gente. Não há dinheiro que pague a presença de Deus na nossa vida. Não há dinheiro, aleluia. Tudo nós sabemos que a presença de Deus é a coisa mais linda na vida do homem, na vida da mulher. Aleluia. E muitas vezes, irmãos, eu fico alegre com Deus. Muitas vezes a gente troca o joelho na casa para orar. A gente sente aquela presença. Aleluia. Ali a presença Glória a do Senhor. Deus. E muitas vezes eu fico ali, meu Deus, esse Deus é tão maravilhoso. Aleluia. Tantas batalhas que a gente passa, mas quando nós ali oramos ao Senhor, Deus responde as nossas orações, o nosso clamor. Aleluia. Porque o nosso Deus é fiel. E nós sabemos, amados irmãos, que Deus se faz presente. Muitas vezes, irmãos, eu sinto a presença de Deus na minha vida. Em tudo assim que eu vou fazer, então eu estou ali orando. Tiro um momento para falar com Deus. Às vezes no trabalho, muita gente sai para trabalhar, mas ali a gente ora o Senhor. E a gente vê Deus trabalhando. Ciência pelo Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E tirou-me de um lago horrível e de um saco cheio de lodo. E pôs os meus pés sobre uma rocha. É o que Deus está falando, né? E esperei com paciência no Senhor. Aleluia. E muitas vezes uma marihuana te preocupa, mas a nossa esperança no Senhor é a paciência.